Quando a gente recebe uma carta, a gente lê do começo ao fim. Esta carta, vocês podem encontrá-la na internet, não é só receber a carta pelo correio, ela está na internet, no site do Vaticano. Carta Apostólica Patris Corde de Francisco, Papa Francisco. Por que ele escreveu essa carta? Porque nós estamos comemorando 150 anos que o São José foi escolhido, eleito padroeiro universal da Igreja. E, por falar nisso, São José é o santo, depois de Maria, é o que mais tem títulos, mais tem honrarias. Pouco se escreveu sobre São José, mas ele é muito importante na tradição e no magistério da Igreja Católica. Então, ele é padroeiro dos operários, ele é guardião da Igreja, ele é protetor dos aflitos. E quando nós falamos em São José, nós enxergamos um santo que é conhecido como o santo do silêncio. Não tem nenhuma fala de São José nos escritos, nem nos escritos antigos, nem nos evangelhos. São Lucas e São Mateus escreveram sobre a vida familiar. Eu falo Mateus, gente, porque eu sou assim com ele, sabe? Mateus é o evangelho essencialmente catequético, porque ele começa da genealogia de Jesus. Lucas já tem uma outra linha, mas os dois falam da infância de Jesus. Marcos e João, não. Marcos já começa a falar da vida pública de Jesus. João já fala da espiritualidade de Jesus, dos sinais que ele veio trazer, de quem Jesus era. Já Mateus, ele vai ali nas minúcias. Quem era José? Ele era descendente de Abraão, ele era da casa de Davi. O primeiro capítulo é toda a genealogia dele. E, por falar na genealogia de Jesus, o que a gente tem aqui? Ele era descendente de Abraão. Por quê? Porque a profecia dizia que o Messias nasceria da casa, como descendente da casa de Davi. Então, é por isso que ele começa falando desde Abraão e termina em José. Por quê? Porque em José se cumpre a profecia. Não tem depois de Jesus. Não continua a genealogia depois de Jesus. Vem até José, do qual desposou Maria e nasceu Jesus. E pronto. Para a genealogia aí. Quando fala desposado com Maria, nós temos que voltar a entender o que eram os esponsais, como era o casamento entre os judeus. Maria já era prometida em casamento a José, era noiva, numa linguagem hoje. Só que hoje é outra conotação. Naquela época, Maria, se tivesse um comportamento inadequado, ela poderia ser apedrejada em público. E a sua honra ia ser jogada na rua, na lama. E o que aconteceu? Maria
prometida em casamento. Normalmente era 1 ano de noivado, isso diz o rodapé da Bíblia de Jerusalém. E depois de 1 ano, eles casavam e ela ia morar com José. Mas o que aconteceu? Eu tive um professor chamado Dom Ávila, o bispo Dom Ávila. Aí o Dom Ávila, ele já é falecido, ele dizia assim, e não é que a Maria aparece grávida? Que será que passou na cabeça de São José? Eu me lembro dele dando aula falando desse jeito, e ele muito grandão, né? José pensou secretamente, vou abandonar Maria. Esse filho não é meu. E aí, Maria tinha dito sim a Deus. Ela não sabia de José. Testar. Deus manda aviso. Vai dormir, José. José foi dormir, mandou um mensageiro, o primeiro sonho. José, é o seguinte, você vai ser pai legal de Jesus, pai perante a lei. Você vai assumir Maria como sua esposa, porque o que vai nascer dela é o Filho de Deus, e você vai dar a ele o nome de Jesus. Não temas, não tenha medo. O que José fez no outro dia? Acordou, esfera final da tarde, diz os escritos que era no cair da tarde, ele procurou Maria e assumiu Maria. Logo em seguida, Deus se manifesta de novo para ele. Olha, Maria está grávida, vocês têm que fugir, porque Herodes quer mandar matar as crianças. Não, tem que fazer recenseamento, tudo ao mesmo tempo na cabeça de José. O que José faz? Pega Maria, bota no lombo de um burro. Não se fala em charrete, não se fala em carro de boi. Ou era camelo ou era burro. Como ele era pobre, devia ser burro, né? Porque camelo era só para quem tinha dinheiro, ele era carpinteiro. E não é que José, porque ele era muito obediente às leis de Deus e às leis judaicas, ele falou assim, então vamos, Maria. Botou um alforje. Eu tentei fazer um alforje, mas não saiu não, virou uma sacola, viu? Eu tentei fazer. Fui até numa loja de agronomia aí, mas não estava com cara de alforje, estava com cara mais de coisa de cowboy. Eu falei, não, aí não dá certo. Botou lá um alforje, que era uma grande sacola, botou lá uns panos, os instrumentos dele para trabalhar, e foi fazer o recenseamento. Quer dizer, foi para dizer, nós somos Maria e José, nós somos uma família. E não é que no meio do caminho, Maria entra em trabalho de parto? E o que José faz? Sai procurando lugar para dormir. Não encontra. Ele arranja, ele providencia, pelo menos um lugar aconchegante num estábulo, para que Maria pudesse dar à luz o filho. E claro que ele ajudou no parto. É muito difícil uma mulher ter uma criança sozinha. Com certeza ele ajudou. Então, ele sempre presente. E ele agia. Ele não mandava recado e não esperava. Sempre nos escritos mostram, José levantou e foi. José obedeceu. José disponibilizou. José arrumou. José toma sempre a iniciativa, sem falar uma palavra. E assim nasce o menino Jesus. Dali a pouco, outro sonho. Olha, está na hora de ir embora daqui. Vão fugir para o Egito.
Fujam para o Egito, porque vão mandar matar o menino. Herodes está mandando matar os meninos. Foge. Ele levanta de noite, cata o menino. É sempre assim, pega o menino e sua mãe e vamos embora para o Egito. Aproxima-se com 150 quilômetros, aproximadamente. Tem diferenças de quilometragem, olhando pelo lado hoje. Hoje é uma quilometragem, por causa da diferença do muro lá da Cisjordânia, mas, antigamente, que não tinha que contornar esse muro, mais ou menos 150 quilômetros. Bom, lá foram eles para o Egito. Não se tem registro de quantos anos, de quanto tempo eles ficaram no Egito. Não tem nenhum registro histórico. E aí, José está lá no Egito, enfrentando as suas dificuldades de pai de família, Maria cuidando do menino, cuidando das coisas da casa. José, com certeza, foi procurar emprego, porque ele não era só carpinteiro. A tradição diz também que ele era mecânico e era um artesão em pedras. Então, ele foi arranjar emprego para trazer o sustento da família. E ele foi para lá com a seguinte promessa do anjo: vocês vão ficar aqui no Egito até as coisas acalmarem. Você vai ser avisado. Então, não se sabe quanto tempo eles ficaram lá. Até que chega o outro sonho, o quarto sonho. José, olha, o Herodes já morreu, pode voltar. Mas aí, no meio do caminho, José, que já tinha juntado as coisas, as suas tralhas, Jesus, o menino e a mãe, para voltar. Aí ele soube que Arquelau estava governando no lugar de Herodes. E disse: ixi, não vai dar certo isso não. Eu estou com medo, não vou para lá não. O que ele fez? Tomou o caminho de Nazaré, uma cidade pequenininha, desconhecida, e foram para lá. Por isso que Jesus é conhecido como o Nazareno. E nesse período de sonhos, Deus se manifestava a vontade dele nesses 4 sonhos. Por isso que nós vamos cair naquele título, Pai obediente, Pai na obediência. José foi extremamente obediente. Quando nós falamos Pai no acolhimento, é porque Jesus acolhia todas as necessidades locais de onde ele estava morando. E também acolhia a realidade do menino que crescia em tamanho, graça e sabedoria. Também foi um pai trabalhador, e como pai amado, José sempre foi e é admirado como protetor, como alguém que ama incondicionalmente. E é invocado por todas aquelas necessidades que eu comecei a falando. Dos necessitados, dos miseráveis, dos exilados, dos forasteiros, dos fugitivos, dos pobres, dos aflitos. E ele foi sempre tão amado que várias cidades têm o nome de São José. Várias pessoas têm o nome de José. Tem algum José por aqui? Alguém tem José na família? Ó, tá vendo? Isso tudo vem da devoção a São José. Aqui no Colégio Santo Antônio, tem um senhor que trabalha lá na recepção, ele se chama José Maria. Conhece, Antônio? José Maria? Naquela portaria de lá. O Zé Maria, ele é gêmeo da irmã dele.
Então, ele é José Maria. E a irmã dele? Maria José. Então, olha só. Tem inúmeros institutos religiosos com o nome de São José. Inúmeras confrarias, inúmeros grupos que se inspiram na espiritualidade de São José. Então, quando se fala que ele é amado pelas suas atitudes, apesar de não ter falado nada. Aí nós vamos chegar num tema que é muito delicado e muito gostoso. Ele é chamado de Pai na ternura. Ele foi pai na ternura com Jesus. Ele brincou, ele ensinou a profissão, ele abraçou, ele deu-lhe de comer, ele defendeu, ele protegeu, ele guardou, ele cuidou com muita ternura de Jesus. E com muita ternura ele cuidou de Maria. Então, esse título, Pai na Ternura, é de uma delicadeza incrível. E nessa carta, o Papa Francisco fala em vocês e nós, pais. Ele faz o tempo todo nessa carta, ele faz uma contextualização do hoje. Então, quando ele fala acolhimento hoje, ele fala como nós precisamos acolher as pessoas, contextualizando José, o pai no acolhimento. Quando ele fala pai na ternura, ele fala que nós, pais, precisamos ser ternos. Aí eu completo. E firmes com os nossos filhos, com os nossos crismandos, que, afinal de contas, vocês estão escolhendo como padrinhos pais no coração, pais na fé. E vocês estão autorizando o seu padrinho, a sua madrinha, a serem pais de vocês, na alegria, na missão, na responsabilidade, no trabalho, no engajamento pastoral, no engajamento social. É o pai do coração. Exatamente como São José é chamado nessa carta. Pais, os pais de vocês tiveram a alegria de tê-los como filhos. E vocês estão tendo a escolha e a alegria de escolher os seus padrinhos e madrinhas. Que antigamente era só padrinho. Não podia ser padrinho e madrinha. Antigamente era só padrinho, né? Lá em 1900, antigamente. Então, este pai amoroso, este pai na fé, este pai na ternura, que é São José, vale para todos nós. Vocês, crismandos, são filhos de José, como José é pai de toda a igreja. Ele é o nosso defensor e o nosso guardião. Aí vem uma expressão bem interessante. Pai com coragem criativa. O que será esse pai com coragem criativa? É aquele pai que se vira. José se virava. Não tinha condição do menino nascer num berço, ele providenciou uma manjedoura. Não tinha jeito de viajar, ele a conseguiu botar no lombo do burro. E ele sempre tomava atitudes criativas. O que é a coragem criativa? É você fazer do problema, da dificuldade, uma oportunidade. Quando a gente conversa com as pessoas, e eu escuto assim, eu arranjei forças que eu não sabia que eu tinha. Eu tive coragem que eu nunca pensei que tivesse. Isso é coragem criativa. José, em nenhum momento da vida, ele desanimou.
Ele disse, não, isso eu não dou conta. Sempre a coragem criativa nos faz melhores na dificuldade, no desafio, nas conquistas, nas alegrias, nos imprevistos. Então, coragem criativa é transformar a dificuldade numa oportunidade. O que nós estamos vendo agora nesse país? As pessoas sem emprego, milhões de desempregados, estão se virando, arranjando talentos, descobrindo talentos para sobreviver. É gente fazendo torta, é gente fazendo entrega de comida, é gente fazendo bolo, é gente dando aula online, é personal trainer dando aula online. Isso é coragem criativa, gente, dos tempos modernos. E na época de Jesus, vocês lembram de um fato que tinha um paralítico que queria ver Jesus. Ele queria muito ver Jesus. Estava cheio de gente na casa onde Jesus estava. Não tinha jeito de levá-lo. Gente, naquela época não tinha maca, não. Tinha que levar a cama. O que os amigos de Jesus fizeram? Não conseguiram entrar pela porta, tiraram a telha e desceram o paralítico ali. E o que aconteceu com ele? Foi curado. Quem que teve coragem criativa? Os amigos. Não tinha jeito de entrar, eles deram um jeito. Não vai entrar? Entra pelo teto. Isso é coragem criativa. E quanta coragem criativa nós estamos vendo hoje? Em diversos setores, em diversas situações. Então, José é um homem que teve muita coragem criativa. Em nenhum momento ele desistiu. Pelo contrário, todas as vezes que se fala numa atitude dele é imediata. Ele não demora, imediata. E aí vem o último tema da carta, que se chama Pai na Sombra. Um escritor polonês, que eu não vou saber dizer o nome dele, que é um Stravinsky da vida, um Dan, tem o nome dele aqui, mas eu não vou procurar, não. Ele escreveu a vida de São José em forma de romance. E colocou São José como a sombra de Deus na vida de Maria, da mãe e do menino. Então, é um tema delicado, gostoso, suave. Essa carta é uma carta fácil de ser lida. Ela é pedagógica, segue a sequência que está aqui, mas eu vim falando tudo emendado, costurado, até mesmo porque vocês já estão aqui há muito tempo. Mas, se a gente quisesse estudar tópico por tópico, ela vem de uma clareza incrível, tudo fundamentado com as citações de Mateus e de Lucas, algumas outras raras do Antigo Testamento, mas é uma carta fácil de ser lida. Se vocês tiverem oportunidade de lerem essa carta, são 11 páginas que passam rapidinho. Procure na internet, no site do Vaticano, que é uma carta gostosa de ser lida. E detalhe, gente, por que São José tem aquele livro na mão, hein? Alguém sabe dizer por quê? Repare que ele tem um lírio na mão. Hein? Significa pureza. Significa pureza? Mas de onde que surgiu essa tradição? Você sabe? Eu não sabia, eu fui descobrir. Pesquisei. Eu sempre pesquiso no magistério da igreja, nos documentos reconhecidos pela igreja. Mas nem a igreja explica, a não ser por esse lado, do lírio ser o símbolo da pureza. E a sua formação é de uma trombeta
de quem anuncia. Anuncia a pureza, anuncia tudo de bom que há de vir com Jesus. Mas, nos evangelhos não reconhecidos pela igreja, chamado de apócrifos, a explicação vem da seguinte forma: que os sacerdotes da época distribuíram para vários rapazes pedaços de pau, como se fossem cajados, e que ia ficar com você aquele cajado, para você andar. Daquele cajado que brotasse uma flor ou uma folha, dali viria o Messias. Isto é uma lenda que a igreja não confirma, mas também não desautoriza. Então, se você olhar bem, o talo do lírio, ele é fino. É fino, ele não serve como cajado, porque ele é um caule fino, delicado. Mas, na tradição, diz que era um pau que serviria como cajado de proteção e que dali que brotasse uma folha, uma flor, seria o pai do Salvador, o pai do Messias. Então, essa é uma curiosidade que não está contida nos documentos da igreja, mas eu encontrei em site católico, que eu não procuro, eu só entro em lugares realmente confiáveis. E um detalhe, gente, quando eu casei, há 50 anos atrás, eu queria um casamento diferente. Falei, eu não quero casar como toda noiva, aquela roupa grande. Na minha época não tinha floricultura, era tudo artificial. Eu fui a São Paulo, comprei o tecido, desenhei meu vestido de casamento, eu desenhei, minha mãe fez. Fui numa loja e encontrei uma grinalda de lírios. E eu casei com um lírio na mão. Não era costume. Eu casei com um lírio na mão. Então, a minha ligação com São José vem muito antes do que eu menos esperava. Então, sempre a gente pensa em São José como alguém que a gente invoca nas necessidades. E tem muitas ladainhas, muitos hinos a São José. E as ladainhas pedem exatamente por essas situações. E chamam São José, tem 24 invocações. Pai amoroso, tudo no aumentativo. Amorosíssimo, fortíssimo, obedientíssimo, hein? Castíssimo. São 24 invocações, mas se eu rezar uma ladainha agora, vocês vão dormir. Mas São José está presente. E eu trouxe uma poesia para vocês ouvirem. Chama-se, alguém deve conhecer. É uma música que se chama Meu Bom José. Você pode ler para nós? Sim. É uma música. Essa música foi feita por um compositor de origem grega, mas ele é francês, e a música é Joseph. E teve uma adaptação dessa letra pela cantora Nara Leão, e foi gravada pela Rita Lee. Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com Maria.
Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. A música, se vocês podem encontrar no YouTube, Meu Bom José, cantado pela Rita Lee. Olha que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela, de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Gente, isso aqui é de 1970, ano que eu me casei. Dentro dessa dimensão toda, desta carta apostólica, o objetivo é mostrar o Pai pelo coração. José assumiu a paternidade perante a lei da responsabilidade como pai de Jesus. Então, toda essa carta, ela vem mostrar a maravilha, a beleza, a delicadeza de São José. Um homem respeitoso, um homem simples, e que fez da vida dele uma entrega. E sempre colocou o menino e sua mãe no centro da história. Eu gostaria de ficar conversando muito mais com vocês, mas eu gostaria de abrir o espaço para perguntar quem gostaria de responder. Qual o valor que você vê no padrinho que você convidou? Quem poderia dar essa resposta? Qual o valor ou a virtude que você convidou o seu padrinho? Ou madrinha, né? Boa noite, gente. Meu nome é Elaine. O valor da minha madrinha é que ela cuida de mim, ela é minha irmã. E nós temos uma ligação muito forte, a gente se cuida, a gente se ama e a gente cuida da família. O amor que une a nossa família parte da gente, cresce da gente. Isso é muito importante. Por isso que eu chamei ela para ser minha madrinha. Boa, gente. José era o cuidador, o protetor, o defensor. Quem mais gostaria de falar de um valor do seu padrinho ou da sua madrinha? Tem alguém que gostaria de falar? Vou perguntar só para mais um, tá? Para a gente não demorar muito. Meu nome é Cristiane e o valor da minha madrinha é muito importante, é acolhedor. Ela é realmente uma mãe para mim aqui nessa cidade. Eu não tenho nem palavras para explicar. Então, assim, no meu coração, a primeira pessoa, quando eu decidi fazer a crisma, foi ela como madrinha. É muito especial para mim. Madrinha acolhedora. Alguém mais gostaria de dizer? Boa noite, meu nome é Cláudio. Meu padrinho, ele também tem a característica mesmo da madrinha da Elaine, que é ser cuidador. Sempre foi minha opção desde pequeno, né, e agora vai ser oficializado. Cuidador. Todas essas atribuições são atribuições atribuídas a José. Atribuições a José. Eu também escolhi minha madrinha porque, quando eu me converti, eu não imaginava que poderia ser outra pessoa. Ela vive verdadeiramente a fé católica, ela cuida de mim, ela me orienta, é minha amiga, e eu não consigo imaginar outra pessoa que senão ela. Fica aqui o convite para vocês. Leiam a carta, que ela é dirigida a todos nós. E agora,
Eu gostaria de ficar muito tempo com vocês, sentados no chão, batendo muito papo, fazendo muita dinâmica, conhecendo mais vocês. Mas eu sei que vocês já estão aqui há mais tempo, por isso, vamos encerrar esse momento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes do encerramento? Tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida, alguma partilha? Alguma colocação? Ficou tudo claro? Ficou? Então, o Papa Francisco encerra esta carta com uma oração. Podem ficar sentados mesmo. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Com este amém, só faltou dizer para vocês que só a partir de 1962, na época estava em andamento o Concílio Ecumênico Vaticano II, só em 1962 é que São José foi incluído nas orações eucarísticas, na 2, na 3, 2, 3 e 4. Então, até 1962, a gente não ouvia nas orações eucarísticas do Missal Romano nenhuma alusão ao esposo de Maria, José, só a partir do Vaticano II, que encerrou em 64, 65. Mas, a partir de 1962, ele foi, literalmente, por decreto, inserido na terceira reformulação do Missal Romano. Conheçam mais São José, como pai, como marido, como filho, como um homem justo, como um homem que faz. Ele não falou, mas agiu. Dessa conversa que nós tivemos aqui, conversa partilhada, né? Como foi para você esse momento? Alguma coisa foi novidade para vocês? Para alguém foi novidade? Alguma coisa? Qual foi a notícia que foi novidade para vocês? Quem pode dizer? Quem achou alguma novidade, alguma coisa diferente nesse estudo? Quase ninguém conhece a história de São José. E a gente sabe que São José, para a gente cristão, foi muito importante, né? Mas, assim, quase ninguém conhece São José, porque ele não falou nada, como a senhora falou no começo. Mas, assim, para a gente, né, como diz lá em casa, São José providenciai. Tudo a gente fala, São José providenciai. Porque eu fui criada, como na minha cidade era o padroeiro, São José. Ele tinha, todo mundo lá tinha um ensinamento para a gente, passava quem era São José, né? Então, assim, muitos não tinham noção de que aqui mesmo, assim, muitas coisas a gente não tinha noção como é bela a história de São José, né? A gente lê, procurar saber, né? E São José é tudo, né? Para a gente. Ele é muito importante na história da salvação, tanto que dia 19 de março é dia de São José. E se chover no dia de São José, lá no Nordeste, é sinal que a plantação vai ser boa. Se chover no dia de São José, pode ter certeza que a semente sai. E dia 1º de maio, que é dia de São José, operário, padroeiro dos trabalhadores. Para vocês, como foi esta nossa conversa, esta nossa reflexão? Assim ou? A Célia Castro pergunta: tenho uma curiosidade, todas as igrejas católicas têm uma imagem de São José ao lado de Nossa Senhora?
Qual o motivo dessa presença? Toda a igreja é consagrada a São José? Tem várias igrejas consagradas a São José. Lá na minha cidade, inclusive, tem a igreja de São José Operário. Por que São José normalmente é colocado perto de Maria? É a Sagrada Família. Aqui está, ali em cima, num nicho especial. Maria está num outro nicho. Mas sempre José está ao lado de Maria pelo fato do exemplo da Sagrada Família. Da mulher que disse sim, da Maria que disse sim, e de José, que também disse o seu sim. Mas não necessariamente todas as igrejas são consagradas a São José. Respondido? Mais alguma coisa? Jesus, Maria e José. Eu tenho uma imagem, uma Sagrada Família no meu quarto, há 33 anos, que uma amiga minha, quando ficou viúva, ela foi morar no Rio, e eu soube, ela morava em São Paulo, eu soube que ela tinha ficado viúva, mandei um cartão para ela, consegui endereço, mandei um cartão, e ela disse assim, estou no Rio. 5 ruas, praticamente 5 ruas perto da minha casa. E eu fui lá ao encontro dela, levei ela para a minha casa, ela estava na casa dos pais. E quando ela foi lá para a minha casa, ela me levou essa Sagrada Família. Aí, logicamente, que eu arranjei escola para as crianças, e isso lá se vão 33 anos. Então, eu tenho a Sagrada Família no meu quarto. Ela só vem para a sala quando vem para ficar perto, para ficar no presépio. Mas ela não sai do meu quarto. E todas as 18 vezes que eu mudei, a primeira coisa que eu embalava era a Sagrada Família. Então, gente, valeu essa noite? Ajudou vocês a conhecerem um pouco mais de José? Que vocês se sintam amados, acolhidos, inspirados como pais, como filhos, como filhas em São José. Que pouco a igreja falou, mas ele é muito importante na história da salvação. Eu agradeço o tempo de vocês, a expectativa de vocês, o sim de vocês, o silêncio de vocês, os olhares que a gente não sorri, mas a gente sorri com os olhos, as mensagens que eu percebi de acolhida, de aceitação e de abertura. Então, que São José proteja cada crismando, proteja cada pai, cada mãe, cada padrinho, cada madrinha, cada um de vocês. Procurem ler a carta, ela é apaixonante. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Palmas para vocês. Obrigada, boa noite, paz e bem com São José. Quero agradecer a Marilda pela noite linda. Fiquei emocionada. Mas a gente emociona. E a presença de todos. Muito obrigada e até amanhã. E obrigada ao pessoal da Pastoral da Comunicação que esteve presente com a gente. Tá bom? Amanhã a missa será transmitida. Eu vou enviar o link daqui a pouco para todos vocês. Tá bom? Obrigada. Uma boa noite a todos. Paz e bem.